Como é bom estar com Jesus. Como o pastor Natália falou, nós terminamos o mês de oração. Mas a oração é algo que jamais deve cessar nas nossas vidas. A palavra nos ensina a orar sem cessar. Um dia, numa reunião da minha área pastoral, eu perguntei para os nossos supervisores, coordenadores, se eles tinham algum vício. E eles ficaram meio assim, vício? O que o pastor está falando? Que vício será esse? Ninguém respondeu, ninguém tinha vício. Então eu falei, vocês precisam ter um. Vocês precisam ter um vício. E esse vício se chama oração. Vocês precisam se viciar na oração. Amém? Se viciar na oração. Oração deve ser algo que hoje nós precisamos ter ela em nosso coração a todo momento, sem cessar. Levantando, dormindo, andando, ministrando, trabalhando. Falar, pastor, mas não dá. Está sim. Você pode estar em oração em todo o tempo. Sabe, querido, nós não podemos nos apartar da oração, porque ela nos leva à presença do Senhor. Ela nos liga ao Senhor. Ela nos faz sensível ao Senhor. Ela nos dá resposta. Ela nos move na presença do Senhor. Ela nos dá força. Sabe, nós vivemos um tempo onde o diabo, conforme essa música que acabamos de contar, sabe, o reino das trevas, ele quer nos destruir. Ele quer acabar conosco. Conversando hoje com a pastora, ela estava falando que, sabe, parece que tudo é para arrancar as nossas vidas da presença do Senhor. Parece que tudo quer cooperar para nos tirar da presença do Senhor. Tudo quer nos levar para um outro lugar, para um outro reino. Você foi tirado do reino das trevas e foi colocado num reino do Filho do seu amor, do reino de luz, onde há Jesus. Mas o diabo, ele não se conforma com isso. Ele só tem um objetivo, que é roubar, matar e destruir. Ele tem ódio de você, ele tem ódio da nossa vida, ele tem ódio de nós. Sabe, mas tem hora que nós precisamos, como aquela irmã disse, nós precisamos sair para fora e gritar: diabo, você já perdeu na minha vida. Você não tem mais nada em mim. Porque Jesus pagou um preço pela minha vida. Porque Jesus mudou a minha história. E eu não pertenço mais a esse reino, mas eu pertenço a um reino de luz. A um reino onde o Senhor opera e o Senhor manifesta nas nossas vidas. Amém? Nós precisamos sim gritar e dizer: em nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás. Você não tem mais poder sobre mim. Ele vai continuar tentando, irmão, porque ele só sabe fazer isso. Fala para o irmão, o diabo só sabe tentar. Ele vai te tentar porque ele quer te derrubar. E se você estiver fraco, se você der mole, se você ficar lambendo ele, você vai cair. Sabe, querido, mas poder já foi derramado sobre você, um preço já foi pago lá na cruz pela tua vida. Um preço de sangue, um preço de redenção, um preço de transformação, um preço de mudança. Amém? Você crê nisso? Eu creio, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós entregamos a nossa vida ao Senhor e declaramos: Senhor, governa sobre mim, governa sobre a minha vida. Eu não quero mais a interferência do inimigo na minha casa, na minha família, na minha vida, sabe? Em nome de Jesus. Atitude, crer naquele a quem nós servimos, em nome de Jesus. Eu queria ler um texto da palavra do Senhor. Na verdade é quase um capítulo inteiro, de Efésios capítulo 1.
É muito importante isso. Fala as bênçãos de Deus em Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 23. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, fala assim, para o louvor da sua, você está aqui para o louvor da sua glória, você foi chamado para o louvor da sua glória, você foi criado para o louvor da sua glória, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que reconhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperados em Cristo. Nele também vós tem ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Por isso também eu tenho ouvido falar da fé no Senhor Jesus, que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima, diga comigo, muito acima, de todo principado, autoridade, poder, domínio, e de todo nome que se possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas. Diga como, e o deu, a igreja, e o deu a igreja, aleluia, e o deu a igreja, aleluia, glória a Deus, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas, aleluia, glória a Deus. Quem é a igreja? É você, aleluia, e o deu a igreja. Sabe, querido, é tempo de sairmos da caverna, é tempo de sairmos das prisões espirituais, é tempo de crermos num Deus que nos deu, que colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés.
Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Nós somos um instrumento de Deus para atuar nesta terra. Nós somos um instrumento de Deus para levar salvação, para levar cura, para levar transformação, para tocar vidas nesses dias, para ministrar aos corações, para arrancar as pessoas das prisões, das cavernas. Sabe, o diabo não tem que ter poder, não tem que nos amedrontar, não tem que nos lançar em cavernas, em lugares, mas nós temos que sair. Sabe, eu creio que Jesus, o Senhor, tem chamado a nossa atenção nesses dias. Há tantas coisas acontecendo, há tantas coisas, sabe, trazendo muitas vezes uma pressão, medo. Sabe o que vai acontecer conosco? Como é que vai ser? Se eu perder meu emprego, o que eu vou fazer? Se eu isso, o que vai acontecer com isso, com meus filhos? Eu não sei o que eu vou fazer. Há tantas pressões. Sabe, querido, mas Deus está dizendo: eu estou acima de tudo isso. Jesus está acima de tudo isso. Nós fomos transplantados, nós fomos tirados de um reino de trevas e colocados num reino de luz. Este reino está acima de todo domínio de demônios. O capeta pode gemer, pode fazer o que quiser, mas Deus é maior e nós não pertencemos mais a esse domínio maligno. Nós pertencemos a um reino, ao reino de Deus, onde fomos comprados por um preço de sangue, e libertos por um preço de sangue, e salvos, redimidos por um preço de sangue, onde nós temos a vitória. E eu não tenho que me sujeitar, nós não temos que nos sujeitar à vontade do diabo, mas eu tenho que dizer para ele: chega, basta, já foi, já deu. Sabe, querido, é hora de nos levantarmos, dizer: Deus, eis-me aqui, eu quero ser usado, Deus. Eu não tenho que me esconder, eu não tenho que temer, eu não tenho, sabe, que ficar aí preso a uma situação por causa da crise. Tu és maior que toda a crise, Senhor. Amém. Glória a Deus. Marcos 4:26 diz assim: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. O que nós temos lançado hoje? O que nós temos plantado hoje no reino? O que nós temos feito para o Senhor? Como nós temos agido hoje? Qual tem sido a nossa atitude? Gente, eu não estou bravo não, né? A minha esposa falou: você estava meio bravo de manhã, pastor. Não estou não, é meu jeito de pregar. Eu sou manso como uma pomba. O que nós temos feito? O que nós temos plantado? O que nós temos semeado? Jesus tem te chamado para alguma coisa? Qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido a sua atitude? O que você tem falado para Jesus? Agora não, mais tarde, eu estou tão cheio de tarefas, tenho tanta coisa para fazer. Não, agora na célula, líder de célula, não. Eu tenho que aprender muito ainda. Acabei de fazer o curso de líder, já vou assumir. Tem te chamado a orar. Nós tivemos aí um mês de oração. Você deu o seu nome? Você escreveu o seu nome num horário lá? Era verdade aquele, né, o seu nome ali? Era de verdade? Ou era só para constar no horário? Deus sabe. Talvez nós podemos enrolar o supervisor, o líder de célula, nós podemos enrolar eles, mas Deus sabe, dele nada foge. Antes de você escrever seu nome lá, ele já sabia que você ia mentir.
Sabe, querido, nós não podemos agir assim, nós não podemos brincar com Deus. Não há como brincar com o Senhor. Não há como brincar com a sua palavra, não há como brincar com o reino. Nós não podemos brincar com aquele que mudou a nossa condição, mudou a nossa vida. Nós precisamos ser fiéis, sérios, porque Ele quer nos abençoar, porque Ele deseja nos abençoar, porque Ele quer mudar a nossa condição, porque Ele quer transformar nossas vidas. Então eu não posso estar aqui na igreja brincando de igreja. Eu não estou aqui brincando, nós estamos aqui servindo a um Deus todo-poderoso. Servindo a um Deus que criou os céus e a terra e tudo o que há. Tudo, inclusive a nossa vida. Tudo que nós somos e temos, pertence a Ele. Nós não temos nada. Pertence ao Senhor. Então tudo que nós fazemos é para Ele. É para glorificar o Seu nome. Amém? Glória a Deus. Não estou bravo não, tá? Segundo Crônicas 7:14. O pastor pregou sobre esse versículo recentemente. Esse é o meu versículo preferido. Não cesso de falar dele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Você entendeu essa frase? Se o meu povo, se os meus filhos, se aqueles que eu paguei um alto preço pela vida deles, se o meu povo que eu derramei sangue lá naquela cruz por ele, que se chama pelo meu nome, que grita o meu nome, que ora em meu nome, que crê no meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, fala assim, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer mudar as nossas vidas, Deus quer sarar a nossa vida, Deus quer sarar a nossa cidade, Deus quer sarar o nosso país. Mas o meu povo, mas um povo que se chama pelo meu nome, tem que sair da caverna. Tem que sair daquele esconderijo, tem que sair do seu eu mesmo, tem que sair da sua falta de vontade, tem que sair dos seus medos, tem que sair e dizer: Jesus, eis-me aqui, me usa, eu quero ser um instrumento de Deus nas tuas mãos. Aleluia. Você quer isso para a sua vida, querido? Você quer isso para a tua vida? Esses são dias, eu creio, esses são dias onde o Senhor tem levantado a sua igreja para orar, para crer, para sair, sabe, das suas cavernas, para sair dos seus medos, para sair dos seus impedimentos, para dizer: Deus, eu quero ser usado, eu não posso continuar como eu era, eu não posso fazer aquilo que eu fazia, eu posso fazer mais, eu posso fazer mais. Eu posso ir mais longe. Eu quero, Senhor, conhecer o teu coração e a tua vontade nesses dias. Eu quero ser um homem, uma mulher de oração, sem cessar, em todo o tempo. Nós precisamos conhecer este coração, nós precisamos conhecer esse Deus que nós servimos. Nós precisamos saber o que Ele tem para nós hoje, o que Ele quer de nós hoje, o que Ele quer fazer hoje nas nossas vidas, porque nós fomos transportados de um reino de trevas, nós fomos tirados das mãos do diabo, e hoje servimos a um Deus todo-poderoso, um Deus que quer mudar, transformar o lugar aonde nós vivemos. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar agora um pouquinho de Pedro. Pedro é um homem como todo mundo, como todos nós, cheio de defeitos. Quem não tem defeito aqui?
Quem não tem defeito, levante a mão. Quem não tem defeito, levante a mão. Se alguém levantar, eu vou falar na cara, mentiroso. Todos nós temos, ninguém é perfeito. Nenhum de nós aqui é perfeito. Só Jesus é perfeito. Nós não somos, não. Deus é perfeito, nós não. Nós temos os nossos problemas. Nós temos as nossas deficiências. Mas procuramos mudar. Mas nós queremos que Jesus nos mude, nos transforme, nos use, apesar das nossas imperfeições. E nós vamos nos tornar, a cada dia, mais parecido com Jesus. Amém? Então, Pedro, aqui eu queria falar de duas pescas, duas grandes pescas. A primeira, eu já preguei sobre ela aqui, algum tempo atrás. Foi quando Pedro foi chamado, Pedro foi escolhido, Pedro foi separado por Jesus para andar com ele. E estava Jesus ali pregando numa praia, e Pedro e os seus companheiros, ele tinha uma empresa de pesca, ele era pescador profissional. Pedro e seus companheiros tinham passado a noite inteira pescando, noite inteirinha. Imagina esse homem nervoso, bruto. Pedro era sanguíneo, passou a noite inteira pescando. E chegando à praia, arrastou seus barcos para a praia, e ali eles estavam limpando as redes. E Jesus estava ali pregando para uma multidão que o apertava, e ele falou: ô pescador, você aí, qual que é o seu barco? É esse, então é esse mesmo que eu quero. Subiu naquele barco, pediu para afastar um pouco no mar, e dali de cima daquele barco ele começou a pregar, começou a falar, pregar a palavra de Deus. Depois, eu não vou muito nesse texto porque não é o meu foco. Depois ele pediu para Pedro levar o barco mais para o fundo e lançar a rede. Pedro ainda falou: mas passei a noite inteira pescando, e agora é dia, não é hora de pescar. Eu sou pescador profissional, e aqui onde o senhor está falando para mim lançar a rede, não dá peixe não. Aqui nunca foi lugar de pesca. Mas se o senhor disse para mim lançar a rede aqui, eu vou lançar. E lançou, e era tanto peixe que os barcos quase iam a pique, e as redes não aguentaram e acabaram estourando. Sabe, querido, essa passagem é muito parecida com a segunda passagem. Aqui é o chamado de Jesus para Pedro, e Jesus depois fala: Pedro, era Simão o nome dele, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser um pescador de homens. Eles então amarraram seus barcos ali e seguiram a Jesus. Aleluia. E nós somos também como Pedro, homens cheios de defeitos, cheios de problemas, cheios de dificuldades, cheios de traumas, cheios de feridas, cheios de coisas que o Senhor está nos tratando. O Senhor está corrigindo à medida que nós permitimos. E também nós podemos falar: não quero deixar esse vício, essa situação. Mas quando nós abrimos o nosso coração, Ele vem e trata. É interessante nessa caminhada de Pedro com Jesus, ele andando com Jesus, muitas coisas aconteceram. Ele viu muitos milagres, ele presenciou muitos milagres, muita obra do Senhor, porque ele estava ali andando com Jesus, na presença de Jesus, e ele participava de tudo. Mas também quando Pedro era requerido em alguma situação, ele era um homem de fé. Sim, Pedro era um homem de fé, sanguíneo. Eu vou fazer, eu vou tocar, não, ninguém vai mexer com o senhor, não, ninguém vai fazer isso. Pedro era assim, pronto para tudo, né? Uma vez Pedro, ele e os seus amigos estavam no barco, e Jesus, bem na calada da noite, bem de noite, bem no escuro,
veio andando sobre as águas, e aqueles homens olhou para aquela figura. É um fantasma. É um fantasma andando sobre as águas de noite no escuro. Só pode ser o quê? Um fantasma, não tem? E Jesus falou: não, sou eu. Pedro fala: ah, que isso? Se é o Senhor, me manda que eu vá até ti, andando sobre as águas. E o Senhor vem, desce e vem. Homem de fé, não é? Homem de fé ou não é? Você faria isso? Faria ou não? Eu acho que não faria, não. Mas Pedro desceu e começou a andar sobre as águas. Olhou de lado, olhou do outro lado, e as águas. Tchá! Senhor, me segura que eu estou afundando. Ele podia ter ido, mas vacilou. Quantos vacilão tem aqui? Não precisa levantar a mão não, gente. Vacilou. Uma vez os guardas foram levar Jesus preso para ir lá no templo, ser julgado, e chegou ali, Pedro arrancou da espada e tchan, na orelha do cara lá, de Malco. Aí ele pegou um super bonder, passou na orelha e tchuf, colou a orelha do soldado lá. Falou: Pedrão, pô, já falei com você, não é para agir desse jeito. Eu vim aqui para mudar as pessoas, não é para fazer matar as pessoas. Não tem super bonder na história, não. Jesus colou mesmo, pôs lá e, em nome do Senhor, a orelha perfeita. Sabe, queridos, Pedro tinha defeitos. Pedro era um homem a ser transformado. Pedro era um homem a ser mudado, não é? Uma outra situação, essa foi séria demais. Antes dessa, houve uma situação que Jesus estava ali e pregando e falando das coisas que haveria de vir. Falou: não, de jeito nenhum, Jesus, isso não vai acontecer com você, com o Senhor. De jeito nenhum, Senhor, ninguém vai botar a mão no Senhor. De jeito nenhum, ninguém vai. Jesus olhou para Pedro: Pedrão, você cogita das coisas do diabo, para com isso. Chega, sai Satanás daí, em nome de Jesus. Sabe que são coisas que faltava em Pedro, há uma firmeza, uma fé maior, um poder maior para mudar a sua vida. Mas um dia, depois que Jesus foi levado lá para ser inquirido pelos religiosos, e Pedro foi na calada, escondido, estava ali meio que encoberto, se escondendo, ninguém me vê, ninguém me reconhece. Mas algumas pessoas chegou: ah, você estava com ele. Eu? Conheço não. Sei quem é esse homem não, você está enganado. Aí uma outra pessoa: ah, mas você também estava lá com ele. Não, você está enganado, não sou eu. É alguém parecido comigo. É alguém que se parece, mas eu não estava lá não. Amigo de Jesus, andava com ele, estava presente ali nos milagres, nos feitos, sabe, naquilo que estava acontecendo. Ele estava ali, Pedro. Mas na hora da você, não, eu não. Será que somos assim? Será que nós negamos a Jesus? Será que quando nos é requerido uma coisa mais séria, nós acabamos pulando fora, permitindo o diabo nos tirar da presença? Sabe, querido, essa palavra mexeu muito comigo, porque muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, negamos. Por que não assumir uma célula? Qual o motivo?
Por que não abrir a minha casa para uma célula? Qual o motivo? Por que não participar de uma reunião de intercessão? Qual o motivo? Por que não fazer o curso de integração, firmando os passos, casados para sempre, educação de filhos? Qual é o motivo? Porque se tudo isso é instrumento de Deus, é obra de Deus nas minhas vidas, por que eu não permitir que isso venha mudar a minha vida, que isso venha mudar a minha condição, que isso venha mudar as minhas atitudes, o meu relacionamento? Por que eu rejeito a obra de Deus? Por que eu rejeito a obra de Deus na minha vida? Por que eu não permito Deus operar? É porque eu não tenho tempo? É porque eu não tenho maturidade? É porque eu conheço pouco da palavra? É porque eu preciso amadurecer? É porque eu li a Bíblia só 10 vezes? Exagerei, né? Ou não li a Bíblia ainda? Toda? É porque. Mas se você for consultar realmente o seu coração, se você for consultar realmente o seu coração em Deus, você vai perceber que não existe um motivo, existe uma má vontade de fazer, de se entregar, de permitir Deus trabalhar o seu coração. Ah, mas se eu for ser um líder de célula, eu não vou poder mais isso, eu vou ter que participar da reunião de líderes, eu vou ter que... Você começa já a ver o que ser um líder vai te acarretar, o que ser um líder vai te prender, o que ser um líder vai ter que buscar um compromisso maior seu com a igreja. É verdade, vai ter mesmo. Mas isso é tremendo, porque vai nos fazer crescer, vai mudar a nossa vida, vai nos fortalecer em Deus, vai exigir mais de nós na palavra, vai exigir mais de nós na leitura, na oração, vai exigir mais de nós no confronto com os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Como é bom ser confrontado pelos irmãos, não é? Vai ter que tratar muita gente, e é nesse tratar de muita gente que você é tratado também. Sabe, querido, mas é aí que Deus trata as nossas vidas, é aí que Deus traz crescimento, fortalecimento. É uma guerra? Sim, é uma guerra. E que guerra? É tão gostoso, porque nós somos ensinados. Uma das primeiras células da igreja foi na minha casa. Natália participou lá. Faz, ó. Né, Natália? Nós estamos velhinhos já, né? Ele careca, eu de cabelo branco. Aí, ó. Eu prefiro o meu. Mas ali nós tivemos uma guerra. Por um bom tempo não ia ninguém. Ele participou disso. Não ia ninguém. Era uma célula de nós 4, né? Só nós 4 lá. Pouca experiência. Mas esse não é um motivo para que Deus não possa mudar aquele lugar. O que mudou aquele lugar se chama joelho no chão, intercessão, oração. Isso mudou aquele lugar, mudou a condição daquela célula. Fé. Eu cheguei a ter na minha casa em torno de 50 pessoas. Era uma casinha pequena, gente.
Eu não sei nem porque eu estou falando sobre isso. No primeiro culto não falei nada sobre isso. Mas cheguei a ter 50 pessoas ali. Pastor Samuel sempre fala que eu trocava todas as palavras. Eu lia o estudo. Dava tudo. Mas não é para isso que Deus olha. Não é isso que importa para o Senhor. Importa o seu coração e a sua atitude de querer, de manifestar a glória de Deus naquele lugar. É isso que importa para o Senhor, uma atitude do coração. Dali saíram 3 células de uma vez. Sabe, querido, quando Deus chama, vai, responde, creia, porque Ele é quem vai fazer, Ele vai ministrar. Amém? Não importa o que você sabe, não importa as palavras que você tem, o conhecimento que você tem, o estudo está ali. Apenas diga: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usado. Eu quero ser usado. E joelho no chão, isso é essencial. Joelho no chão é essencial. Creia nisso. Deixa eu voltar aqui para Pedro. Pedro era um homem difícil, e nós somos pessoas difíceis. Ou não somos? Somos. Sabe, mas em tudo isso que eu estou falando, é importante que, quando Jesus entrou no meu coração, a palavra é que Ele cresça e que eu... Fala mais forte essa última palavra aí. Fala mais forte. Que eu... Então, para sermos usados, eu preciso diminuir. Fala para o teu irmão que está ao seu lado, meu irmãozinho, você precisa diminuir. Porque Deus quer crescer. Jesus quer crescer na tua vida. Jesus quer operar no teu coração. Jesus quer manifestar na tua vida. Então é preciso que você diminua, para que o seu poder, a sua graça, a sua unção realmente cresça, e Ele faça realmente uso das nossas vidas como um instrumento de Deus. Aleluia, glória a Deus. A segunda pesca, ela é muito parecida com a primeira. A segunda está lá em João capítulo 21, versículo 1. É tremendo esse texto, porque a diferença é que Jesus, aqui ele não estava no barco, Jesus estava fora. Aqui fala, Jesus é o Jesus depois da sua ressurreição, já é um Jesus glorificado, Jesus mudado, transformado. Queridos, eu vou ler o texto para nos identificarmos mais com esse texto. Diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. É interessante, eu vou pescar. Você já fiz isso alguma vez assim, ó? Eu vou pescar. Vou sair daqui, eu vou pescar. Acabou. Por que será que Pedro estava falando isso? Os barcos estavam amarrados lá na praia, deixou os barquinhos amarrados, né? Você não deixou o barquinho amarrado não, né? O que aconteceu? Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus. O que estava acontecendo dentro do coração de Pedro? É um confronto terrível, não estava? Você já pensou? Talvez quando você larga o ministério, ó, sabe, o Espírito Santo começa a queimar aqui dentro. O que eu fiz? Por que eu fiz isso? O que me levou a isso? Pedro negou Jesus. O que eu fiz? Por que eu fiz isso? Por que eu não fui até o fim? Por que eu não morri naquela cruz com ele?
Então Pedro aqui, eu vou pescar. E os outros discípulos, eu vou com você, né? Eles estavam num conflito interior, um conflito, sabe? Cadê Jesus? Cadê o Jesus que nós andamos com ele? Cadê o Jesus de milagres? Cadê o Jesus que operou? Cadê o Jesus que manifestou? E agora, que será de mim? Que será de nós? E ele estava ali pescando. Pescou a noite inteira, igualzinho a outra pesca. Noite inteira pescando. Pescadores profissionais. Nenhum peixinho, nem faísca. Nenhum. Saíram e entraram no barco naquela noite, nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, sabe aquela penumbra entre o amanhecer e a noite? Fica aquela coisa assim que você mal enxerga, você enxerga mais ou menos, enxerga o vulto ali. Ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Olha Jesus ali na praia. Todavia os discípulos não reconhecer, aqui era um Jesus glorificado. Perguntou-lhe Jesus: filhos? Eles estavam vindo já, estava mais ou menos a uns 200 côvados da praia. 200 côvados significa de 90, mais ou menos 90 metros, 100 metros da praia. E Jesus ali grita: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E eu li um pouco sobre essa palavrinha filhos que Jesus gritou. Menino, crianças. Isso, né, a gente tem feito PBC, eu peguei da Bíblia do PBC, clica em cima da palavra, já abre uma janela desse tamanho assim e fala um monte de coisa. Né? E depois você vai lá no full, lá embaixo, abre mais outra janela e você vê um monte de coisa. E aí comecei a pesquisar, mas isso me levou a um tempo lá atrás. Naquela época, a gente brincava na rua. Eu brincava na rua, lá no meu tempo do Natale, né, do seu Delfino ali. Nossa brincadeira era na rua, não tinha outra coisa. Não é? Não é, seu Delfino? E a mãe, quando queria que nós viesse comer, ela tinha que sair lá fora e gritar: meninos, larga a mão disso, vem para cá, é hora de comer. É interessante que na Bíblia era mais ou menos isso que falava: crianças, meninos, vem para cá, está na hora de voltar. Chega de brincar, acabou a brincadeira, chega, deu. E Jesus estava falando para Pedro: menino, você voltou a fazer isso, para, chega. Mas não foi só isso. Jesus diz: tendes aí alguma coisa que comer? Pedrão falou: não tem nada, está brincando? Estou aqui, não trouxe nada. Do jeito que eles saíram, ele falou: vamos lá pescar, não quero saber de nada. Vamos nos esconder lá no meio do mar. Cadê Jesus? Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquele homem que estava lá na praia, para eles era um homem, não era Jesus. Eles não tinham reconhecido ainda que era Jesus que estava ali. Ô, vocês aí, seus pescadores, pegou nada, né? Eu sabia. Lança a rede à direita do barco e vocês vão achar peixe. O Pedrão: eu sou pescador, esse cara está brincando comigo. Eu vou lançar essa rede. Mas aqui aconteceu uma coisa, e depois fala que ele tinha tirado a roupa. Falei: mas por que Pedro tirou a roupa? Tinha acabado a pescaria, estava trazendo o barco, Pedro tirou a roupa. Eu fiquei imaginando, a gente imagina, né? Não está escrito isso. Eu falei: tudo bem, eu vou lançar a rede desse lado aí que ele mandou. Mas se eu não pegar nada, eu vou nadando aí e vou pegar esse cara de pau lá na praia. Pedrão era sanguíneo, Pedrão era meio malucão.
meio doido. Ele cortava a orelha dos caras. Vai pegar um cara lá na praia e pegava mesmo. Mas aí o que aconteceu? Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aleluia! Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Fala assim para o irmão: é o Senhor. Pedro, ouvindo que era o Senhor, colocou a roupa rapidinho, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Estava a uns 90 metros da praia, lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão 200 côvados, 90 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e também pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Perguntei: por que 153? Alguém sabe me responder? Eu não sei. A única resposta que eu li, que eu pesquisei, foi que era João que estava ali, e João escreveu. Então João tinha os pormenores de tudo aquilo que aconteceu, então ele colocou exatamente quantos peixes pegou. Se é isso mesmo, eu não sei. Mas era 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a primeira rede lá, o que aconteceu com ela? Se rebentou. Essa não rebentou. Está acontecendo alguma coisa diferente, não é? Não é a mesma pesca, não é a mesma situação. É muito parecido, mas algumas coisas são diferentes aqui. Existe algo diferente. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e o deu igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Aqui tem umas coisas interessantes. Lançar a rede à direita do barco. Jesus está sentado aonde? Hoje? À direita de Deus. Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E Jesus falou: lançai a rede à direita. Lançai a rede em mim. Lançai as suas dificuldades. Lançai os seus problemas. Lançai os seus medos. Lançai à direita. Lançai em mim. E creia que eu vou mudar a sua condição. Creia que eu vou trazer um novo horizonte, uma nova vida, uma mudança na sua vida. Sabe, quando ele lançou essa rede ali, o milagre aconteceu. O Jesus se revelou no coração deles. João falou: é o Senhor. João é o Senhor. João falou: Pedro é o Senhor. É o Senhor que está ali. Não estava vendo, não estava enxergando, mas o Senhor veio sobre aquele coração. Quando ele lançou a rede em Jesus, algo mudou naquele instante. Sabe, querido, quando nós tomamos uma atitude, eu não estou vendo, mas eu creio.
quando nós agimos na palavra, quando nós agimos no Senhor, quando nós respondemos ao chamado do Senhor, a revelação de Deus vem sobre o nosso coração. Nós começamos a mudar nossa atitude. Depois disso, Pedro pulou na água, falou: eu vou lá, eu quero, eu preciso de Jesus. Eu entrego minha vida, eu entrego tudo que eu entrego as minhas falhas, eu entrego, sabe, aquelas indecisões, eu entrego, eu vou lá. E Pedro correu, e lá havia brasas vivas, peixe sobre aquela brasa e pão. Eu comecei a estudar sobre isso e procurar saber o que isso representava, sabe, mas Deus falou ao meu coração: peixe, o símbolo do cristão é o peixe. Brasas, para mim, fala do Espírito Santo, que move, que queima dentro de nós. Sabe, então, o que isso realmente falou comigo? As nossas vidas precisam estar debruçadas sobre as brasas vivas, sendo cozidas. As cozidas é meio forte. Eu vou falar transformadas num alimento bom, agradável aos olhos daqueles que comem. Queridos, nós estamos aqui, nós servimos ao povo, e a nossa palavra tem que ser temperada, tem que ser saborosa, tem que ser agradável, sabe, aqueles que recebem. Só no poder do Espírito Santo que nós vamos entrar e tocar os corações das pessoas. Só com o Espírito queimando aqui dentro que nós vamos chegar e poder trazer uma palavra viva e eficaz, uma palavra que vai tocar o interior das pessoas. Então Jesus estava falando para Pedro: Pedro, eu estou aqui te cozendo, eu estou aqui te transformando. Igreja, o Espírito Santo está dizendo: eu estou aqui transformando a tua vida, transformando para você ser um instrumento de poder e de autoridade nesta terra, onde as pessoas vão querer, desejar ser como vocês. Sabe, queridos, é tempo de realmente nos encher da presença do Senhor e permitir que Ele mude as nossas vidas. Por que os cristãos eram chamados de cristão naquela época? Porque eles eram parecidos com Cristo. Eles eram chamados de cristinhos. Amém? Eles andavam conforme Cristo, pregavam conforme Cristo, ministravam conforme Cristo, curavam conforme Jesus. Eram usados com tremendo poder e autoridade naquela época. Então eles eram chamados de cristãos. Sabe, querido, nós somos assim, devemos ser assim. Mas havia ali uma outra coisa que chamava pão. Jesus preparou uma mesa, pão, e ele estava falando para Pedro: Pedro, eu sou a tua única provisão, eu sou o teu alimento, eu sou o teu tudo, eu sou aquele que vai prover todas as suas necessidades. Amém? O Senhor é a nossa provisão, o Senhor é aquele que provê tudo o que nós necessitamos. Amém? Sabe, querido, então, peixe, brasas e o pão. Pedro saiu dali. Ainda tem uma outra passagem que eu quero falar, mas Pedro saiu dali realmente como um novo homem, transformado. É tão interessante isso que Pedro, ele ia para o templo orar, e ao chegar na porta do templo, os amigos de um homem coxo de nascença levavam aquele homem todo dia, à porta daquele templo,
para pedir esmola. E passando Pedro, aquele homem estendeu as mãos, crendo que dali ia sair algumas moedas. Mas Pedro olhou bem fixamente nos olhos daquele homem, olhou dentro, olhou no coração daquela pessoa. Olha para mim, vê bem, entenda. E disse para aquele homem: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Sabe o que Pedro estava dizendo? Eu tenho tudo que eu preciso, mas não é ouro, não é prata. Eu tenho todo o sustento que eu necessito, eu tenho toda a autoridade que eu preciso, mas não é ouro, não é prata. É Jesus que move a minha vida. É Jesus a minha maior riqueza. É Jesus o meu maior tesouro. É esse Jesus que eu te dou agora. Levanta e anda. E eles entraram no templo. E eles ali, louvando ao Senhor, pulando, aquele coxo, aquele ex-coxo, aquele ex-aleijado levantou, pulando naquele lugar. E as pessoas viram, esse não era o lá da porta? Esse era o lá da porta, não é mais o lá da porta, porque ele não vai estar mais lá na porta. Porque agora ele é curado, ele é transformado pelo poder do nome do Senhor Jesus. Através de um homem que ousou realmente a mudar, a ser transformado pelo poder de Deus. E dizer, através de um homem que hoje diz: Jesus é a minha única suficiência. Aleluia. Sabe, querido, é isso que Jesus está falando aos nossos corações nesta noite. Ele quer nos usar, Ele quer mudar a nossa condição, Ele quer avivar o nosso ser, Ele quer abrasar a nossa vida, Ele quer nos tornar uma comida saborosa àqueles que nos ouvem. Ele quer colocar uma palavra viva dentro de nós, que transforma, que muda, que toca, que ministra. E esse Pedro, aquele homem que vacilava, não é mais um vacilão, porque ele foi tocado pelo poder de Deus. Nós vemos Pedro na sua caminhada depois disso. No templo ele pregou para 3.000 pessoas. Ele pregou para uma multidão. 3.000 pessoas se converteram numa noite. 3.000, sabe o que é isso? Aqui não tem metade. As pessoas lançavam pessoas enfermas na sua sombra, para que quando ele pudesse passar, ao passar a sua sombra sobre elas, elas fossem curadas. Ele curou aleijados, doentes, curou até curou Dorcas, coxo, conversões. Existe muitas coisas que Pedro fez depois de transformado. Mas uma coisa é muito importante nesse processo. Quando depois do jantar, depois daquele jantar ali na praia, Jesus chegou para ele e falou: Pedrão, estamos aqui, eu preciso ter um papo sério com você agora. É desse papo aqui que a coisa vai pegar para ti. É desse papo aqui que a sua situação vai mudar completamente, Pedrão. E Jesus fez apenas 3 perguntinhas muito sérias para Pedro. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros?
Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Senhor, tu conheces o meu coração melhor que a mim mesmo. Tu, Senhor, tu já sabia da minha resposta. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Eu creio, Senhor, eu creio que as brasas, aquelas brasas vivas do Espírito Santo, estava queimando dentro dele. Uma resposta para Jesus. Um dizer para Jesus: me perdoa, eu fui fraco. Me perdoa, eu errei. Me perdoa, eu não devia ter te largado lá. Me perdoa. Mas Jesus estava perguntando: Pedrão, passou, é agora. Esquece aquilo lá, já foi. Mas é agora que eu estou falando com você. Você está disposto, Pedrão? Jesus está falando: você está disposto, Pedrão, a morrer por mim? Você está disposto, perdão, a ser fiel até a morte? Tu está disposto, Pedrão, a me amar, independente das situações, independente das lutas? Você está disposto, Pedrão? Era isso que Jesus buscava. E é isso que Jesus está falando a nós hoje. Você está disposto a ser fiel? Você está disposto a permitir o meu tratar na tua vida? Você está disposto a permitir eu te dar poder e autoridade para vencer, para pregar, para curar, para impor a mão sobre enfermos, eles serem curados, para expulsar demônios? Você está disposto a receber de mim esse poder, essa autoridade para ir, para fazer, para manifestar a minha glória? Você está disposto? Sabe, querido, nós vivemos, como está escrito, obras maiores. Nós temos declarado isso. Nós temos declarado isso sobre a igreja. Nós temos crido, sabe, em obras maiores nesse templo, neste lugar, nessa cidade, aonde nós formos. Nós temos crido numa ação maior da igreja, numa ação maior das células, numa ação maior dos irmãos em obras, em ações sociais. Porque Deus nos leva a fazer, Deus nos capacita a fazer. Ele está dizendo: seu coração é meu, o seu coração é meu, a sua vida é minha. Você está disposto a diminuir e permitir? Você vai parar de pescar? Você vai parar de andar de bicicleta? Estou brincando, tá? Não precisa parar de andar de bicicleta. Mas nunca tire o tempo que é de Deus para uma situação. Deus tem a prioridade em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Queria chamar os músicos. Sabe, querido, quem crê em obras maiores? Você quer ser usado? Achei muito tímido essa resposta. Você quer ser usado? Nós queremos ser usados. Nós estamos aqui para ser usados. Porque esse é o único motivo de eu estar neste lugar.
é glorificar o nome do Senhor. E eu só posso glorificar o nome do Senhor com as minhas atitudes e ações, o meu louvor, a minha adoração a Ele. Não tem outra forma de eu fazer isso. Eu só posso glorificar o Senhor fazendo a sua vontade, o seu querer. Aleluia. Nós fomos tirados, como eu falei no início, de um reino de trevas, Ele colocado num reino do Filho do seu amor, num reino de luz. Amém? Eu fui tirado das mãos de Satanás, onde o único objetivo dele era me matar, me destruir, me roubar. Esse era o único objetivo de Satanás na minha vida, na tua vida. Nós fomos colocados num reino de luz, para ser misericórdia, para ser bênção, para ser realmente aquele que é usado para libertar, trazer vida, levar salvação. Deus quer nos usar conforme o seu querer de amor em nossas vidas. Sabe, querido, este é um tempo de decidirmos. O mundo hoje está caminhando para um fim, e eu quero estar no reino. Eu quero a vontade de Deus. Nós podemos ser a diferença aonde nós estivermos. Talvez você esteja aqui hoje e não conhece o Senhor. Talvez você esteja aqui hoje e nunca disse: Senhor Jesus, entra no meu coração, eu preciso de Ti. Talvez você esteja aqui hoje e nunca fez uma declaração para o Senhor: Senhor, eu te quero, muda a minha vida. Talvez você esteja aqui hoje e quer ser tirado daquele lugar de trevas, daquele lugar de sofrimento, daquele lugar de pecado, daquele lugar que tem realmente te trazido tristeza e dor, daquele lugar que tem te trazido sofrimento, coisa ruim. Jesus está aqui hoje, está dizendo para você: você quer mudar? Vamos nos colocar em pé. Eu não sei